Vamos com esse nosso vídeo para as recepcionistas criar uma série de situações de início de sessão, finalização de sessão, com créditos ainda, com sessões a serem realizadas, vamos criar novas guias e ainda vamos colocar alguns comentários sobre cadastro de clientes, né? Então, toda vez que um cliente chega na recepção, a primeira coisa que ele vai ter de mostrar, nós vamos ter de identificar qual é o número da avaliação. Essa avaliação poderá ser com o cliente chegando com o seu crachazinho, que tem o código de barra com o número da avaliação, que é o dia que o avaliador entrevistou esse cliente, ou então pelo nome, ou então pelo número do prontuário. Isso porque em algumas situações o cliente chega no balcão da recepção e simplesmente esqueceu o crachá em casa, então pelo nome você consegue encontrar o número da avaliação daquele dia, né? Então vamos clicar aqui nessa lupinha. Se nós já temos o número da avaliação, é muito simples. Basta digitar o número da avaliação aqui, olha. Com o leitor de código de barra, o sistema automaticamente encontra rapidamente a avaliação. Sabemos que esse cliente aqui, como está com a cor em azul, é um cliente que ainda tem crédito. Quantos créditos ele tem? Tem 8 créditos ainda para esta avaliação. Solicitou 5, solicitou 10, já fez 2 e agora está com 8 créditos. Vamos encontrar uma outra maneira de encontrar esta mesma avaliação. Vamos clicar aqui na lupinha e poderemos encontrar pelo número do prontuário do paciente. Vamos encontrar pelo número do prontuário do paciente. Vou digitar aqui o prontuário 38718. Encontrei nesse paciente, tem duas avaliações diferentes, olha. É uma avaliação do dia 29/11 e uma de 29 de setembro. Se nós quisermos esta avaliação, não é isso? Olha, essa avaliação tem 10 sessões solicitadas, 2 feitas e 8 ainda de crédito. Aqui embaixo estão os dados dessa identidade da guia. A identidade da guia, não confundir identidade da guia, que é o número sequencial feito pelo sistema Newfish, com o número da guia. O número da guia é aquela dada pelo plano de saúde, né? Então, isso aqui é a identidade da guia, 50.841. Essa outra avaliação, essa segunda avaliação do dia 29 de setembro, olha, a identidade da guia é 40991, autorizou 10, tem 7 sessões ainda de crédito e já realizou 3 sessões, aqui são as sessões que foram realizadas. Se nós quisermos essa primeira sessão, acionamos aqui o botão OK e estamos com a avaliação aqui na tela, correto? Vamos buscar uma outra avaliação, né? É o cliente Sérgio, estão vendo aqui, olha, sessões autorizadas 5, tem 4 sessões de crédito para esse cliente, né? Vamos iniciar a sessão. Riscando o documento não foi feito, significa que não foi realizado a fotografia da carteirinha do cliente. Você apenas, eu acho que nós aconselhamos em fotografar, principalmente no início, na primeira sessão, porque ali está a documentação e a certificação que realmente está tudo certo com a carteirinha, com relação à data de validade, número de matrícula. Isso porque, muitas das vezes, a secretária inadvertidamente pode colocar o número da guia, o número da matrícula errado na guia, simplesmente vai se perder todo o faturamento desse cliente. Aqui ele está certificando que realmente é o RPG, não é isso? Acionamos aqui o botão OK. Vamos iniciar a sessão e pronto. Olha, veja que foi criada a segunda sessão. Não tem ainda saída porque o cliente acabou de entrar dentro da sessão da fisioterapia. Sessão iniciada. Tá vendo? Imprime crachá? Não, cancela. Porque o cliente já está com o crachá dele. Aqui tem outros botões que você pode pesquisar, por exemplo, a MB da guia, a MB da avaliação. Normalmente a MB da avaliação é exatamente igual à MB da guia, mas em determinadas ocasiões o fisioterapeuta pede um código da MB e na hora que o convênio autoriza na guia, a MB é completamente diferente daquilo que foi solicitado. De uma maneira geral, sempre quando você for dar uma guia nova ao cliente, o sistema supõe que é o mesmo número da guia da avaliação. E ele até vai fazer uma pergunta, como nós vamos ver anteriormente, se por acaso o número da guia é o mesmo número da avaliação.
né? Vamos encerrar a sessão? Como é que a gente encerra a sessão? O paciente acabou de fazer a sessão de fisioterapia, acionamos aqui o botão Encerra a sessão. Olha aqui, ó. É esse fisioterapeuta 71, ou então você escolhe um outro aqui, por exemplo, 21, é o 21, botou lá, agora tem que jogar aqui para baixo, bota mais, pronto, é o fisioterapeuta Eduardo. Se você tiver um outro fisioterapeuta, vamos escolher o outro, botamos para a esquerda, o 127, jogamos para baixo, acionamos o botão OK e pronto, está encerrada essa sessão da fisioterapia, com 2 fisioterapeutas, que é o fisioterapeuta 21 e o fisioterapeuta 127. É muito importante a colocação dos fisioterapeutas que realizaram a sessão do paciente, porque muitas das vezes, muitas clínicas trabalham com produtividade e nessa situação o sistema NewFish vai pegar o valor da sessão de fisioterapia e vai dividir por 2 e verificar o primeiro fisioterapeuta qual o percentual que ele tem a receber e o segundo fisioterapeuta qual o percentual que ele tem a receber, né? Vamos para uma próxima sessão. Bem, pegamos aqui a outra sessão da Rosângela. É uma paciente que ainda tem sessão positiva, que ainda existem créditos para ela. Vamos iniciar a sessão. Antes de iniciar, uma observação que eu posso fazer aqui a vocês. Vamos supor que essa paciente chegou aqui na clínica querendo, ou ligou para a clínica dizendo que está fazendo um tratamento dentário e que ele quer uma licença de 10 dias, né? Basta você acionar aqui, olha, o ponto edição, licença, uma licença, por exemplo, até o dia, sei lá, dia 10 de maio, né? E vamos salvar aqui, ó. Isso significa dizer o seguinte, que se esse paciente não voltar à clínica a partir do 10 de maio, ou seja, até 7 dias depois, o sistema automaticamente vai mandar a secretária retirar a guia naquela rotina, como nós falamos anteriormente, que é aquela rotina de retirar guias diárias. É muito importante, toda vez que o cliente liga para a clínica solicitando uma licença, essa licença tem que ser colocada a fim de evitar com que o sistema retire a guia de maneira errada. Vamos finalizar a sessão, encerrar a sessão. A sessão já foi encerrada na data de hoje. Ok. Vamos pegar um próximo paciente. Vamos pegar um paciente aqui que está com a guia zerada. Para nós, vamos dar uma nova guia a ele. É o paciente 2010. Que olha, observe o seguinte, olha. Crédito, 0. Então não tem mais como fazer sessão para esse cliente nessa data. Como é que a gente faz agora? Vamos dar uma nova guia a ele. Acionamos o botão de mais. Acionei o botão de mais. Vamos dar aqui. Vamos verificar qual o código da MB, ó, da avaliação e o código da guia. Se você quiser dar um código diferente, aciona aqui, seleciona um código da guia, aperta o botão de incluir. Pronto. Aqui está um código da MB, salvamos, vamos voltar para a guia, vamos dar um número de sessões autorizadas pelo plano de saúde, por exemplo, autorizou 5 sessões. Ele está perguntando se o código da MB realmente é esse que está sendo escolhido. Se por acaso nós estamos confirmando o Saúde Bradesco e o plano empresarial, aciona o botão de sim. Isso porque, muitas das vezes, o paciente entra na fisioterapia com plano de saúde, ele pode fazer uma avaliação e ter um plano de saúde diferente daquele original dele. Ele pode ter uma avaliação com particular e ser criada uma nova avaliação, como por exemplo o Saúde Bradesco. Isso porque alguns planos de saúde não pagam determinados tipos de fisioterapia, como RPG, acupuntura, etc. Né? Se por acaso a guia tiver uma validade, a gente coloca aqui a data de validade da guia, ou seja, vamos colocar aqui dia 31 de março. Se por acaso o cliente chegar, mesmo com sessões de crédito, a partir do dia 31 de março, o sistema vai mandar retirar essa guia, mesmo que não tenha sido completado o tratamento pelo número de autorizações dadas pelo plano de saúde. Feito isso, acionamos aqui
salvar. E ele está dando uma observação aqui, olha, total autorizado é diferente de zero, ou seja, como o convênio autorizou 5, você obrigatoriamente aqui tem que ser assina vez a vez ou assina todas. Ou seja, se por acaso esse cliente, né, a Thaís, ela pode fazer uma opção de tendo as 5 sessões autorizadas, ela pode fazer uma opção de assinar todas as guias nessa data. Muitas das vezes isso acontece com estatais, ou então com paciente particular que está pagando 5 sessões, 10 sessões, a gente bota já como todas que amanhã ele já pede para retirar essa guia em direção ao faturamento. Então, uma vez que tenha sessões autorizadas positivas, ou seja, diferente de zero, obrigatoriamente o tipo de assinatura tem que ser sim ou todas. Né? Vou botar então sim. Pronto, vamos salvar. E estamos aí tudo ok. Caso você ainda queira mudar alguma coisa da guia do cliente, por exemplo, esquecemos aqui o número da guia. Olha, vamos voltar lá e colocar aqui o número da guia. Pronto, e senha. Fechamos essa guia, correto? Vamos iniciar a sessão. Ele está conferindo novamente se o código da MB está errado. Isso porque, se você aciona o botão OK, dizendo que está tudo certo, daqui a 2, 3 dias, depois da primeira sessão, você verifica que está errado, não tem mais volta. Vai dar uma confusão muito grande, porque nesse momento está sendo fechado a fatura do cliente. Então é muito importante que a recepcionista, nesse primeiro momento, confira, primeiro, a MB da guia tem que estar absolutamente correto. Número 2, número de sessões autorizadas. Isso aqui também tem que estar, não pode existir erro, tem que estar absolutamente correto. Número de senha, número de guia, ou seja, uma vez que você coloca dados incompatíveis, depois não tem como, depois da primeira, segunda sessão, você querer modificar o número das sessões autorizadas. Por isso que ele pergunta em algumas vezes se por acaso ela tem absoluta certeza que os dados estão corretos. Então já iniciamos a sessão, vamos agora encerrar a sessão. Vamos botar um fisioterapeuta aqui, olha, para o lado de lá, jogamos para baixo. Pronto, sessão encerrada. Vamos agora num outro ponto do programa, que são esses botões aqui de cima, né? Nós poderemos pegar aqui os dados dessa avaliação em questão. Que avaliação é essa? É a avaliação 210.11.20.0029. Os dados da avaliação, que foi justamente aquilo que o fisioterapeuta escreveu. O nome do AV, o nome do paciente, né? O planejamento que ele colocou para o tratamento, os aparelhos que ele selecionou para o tratamento, código da MB e assim por diante. Podemos consultar os códigos da MB, que um fisioterapeuta pode querer escolher os códigos da MB para esse convênio, esse plano. E aqui nós temos aqui os dados do paciente, dessa avaliação, estão todos os dados cadastrais dele, vamos fechar aqui. E aqui, cadastro de paciente. É justamente nesse ponto da tela que nós temos acesso a todo o cadastro de paciente. Toda vez que o paciente chega, antes de realizar uma avaliação, esse cliente tem que obrigatoriamente ser colocado na fila para atendimento pelo fisioterapeuta. Essa busca pode ser pelo nome do paciente ou então pelo número do prontuário. Prontuário 1, 2, 3, 4... Então aqui nós temos os dados cadastrais do Evandro, como nome, endereço. É muito importante que você verifique se o convênio e o plano estão corretos. Caso esteja errado, você tem que acionar o botão aqui de editar. Aqui você coloca o convênio que você desejar, assim como o plano. Verificada essa ficha cadastral, isso é muito importante, como o número da identidade do paciente, o número da matrícula do cliente, a validade da carteira, se por acaso tiver validade, data de pagamento e assim por diante. Agora, se tiver tudo certo com esse cliente, é esse cliente que você quer colocar na fila, esse por acaso já está até na fila, o Evandro. Vamos colocar um outro cliente aqui. Vamos colocar um outro cliente aqui na fila. Pronto. Paciente da Saúde Bradesco.
Data da validade da carteira eu já vi que está errado. Vamos acionar aqui, ó. Botar uma outra data de validade, senão não vai deixar colocar esse cliente na fila, né? Vamos salvar. A fila é o seguinte, nessa parte aqui de baixo, nós temos aqui o fisioterapeuta que nós vamos escolher. Vamos escolher, por exemplo, o Fábio. Vai ser com preferência. O scan do documento não foi feito. Eu acho que toda vez que for colocar um cliente na fila para avaliação, é muito importante realizar o scanner da carteirinha do cliente. Porque posteriormente você pode querer consultar um número de matrícula e se não estiver escaneado, você simplesmente vai perder todo o faturamento. Esse ponto justamente é o que a gente chama de restrição. É aqui na restrição em que nós poderemos identificar se por acaso uma determinada fisioterapia pode ou não ser realizada. Como por exemplo RPG, acupuntura, pilates, assim por diante. Aciona o botão OK. Pronto, a inclusão já foi feita na fila para o fisioterapeuta. Tá vendo? Foi feita a inclusão na fila para ele. Uma outra coisa interessante a recepcionista, em que ela poderá, a qualquer momento, colocar uma observação para outras recepcionistas, o que a gente chama de alerta para as recepcionistas. Vamos clicar aqui, acionamos aqui o botão de mais, e aqui nós poderemos colocar, por exemplo, um alerta para a próxima recepcionista. Atenção, este cliente esqueceu de assinar a guia. Né? E você pode aqui observar, se por acaso você quer que o fisioterapeuta leia essa observação ou não. Se por acaso quiser que ele leia, basta clicar aqui. E muitas das vezes pode ser até um alerta para a recepcionista, por exemplo, esse cliente está estressado, por favor, atenda rapidamente ele. Ou então esse paciente é amigo de um médico, ou de um fisioterapeuta, enfim, ou você pode mandar aqui um recado para o fisioterapeuta através dos alertas para as recepcionistas. Né? Você ainda poderá colocar um alerta e se por acaso você quiser, pode bloquear esse paciente. Como é que eu bloqueio o paciente? Eu venho aqui, olha, e clico, edito, e venho e clico. Ou seja, eu estou desativando esse paciente. Ou seja, se tentarem posteriormente colocar esse cliente na fila, vai obrigar a recepcionista a ler o alerta que a outra recepcionista colocou para esse cliente. Deu para entender bem isso, né? Então, nessa tela nós aprendemos como nós buscamos um cliente acionando o botão de ponto de interrogação. Poderemos encontrar pelo prontuário, pelo paciente ou qualquer outra característica aqui. Poderemos selecionar, por exemplo, um convênio e um plano e um determinado paciente. Ou podemos encontrar o paciente pela data de nascimento. Como é que a gente acha isso? Por exemplo, aqui, olha, dia 11/11/1954. Vamos ver se tem algum paciente com essa data de nascimento aqui. Tem 3 pacientes que nasceram com essa data. Nós poderemos pesquisar um cliente, por exemplo, pela data de nascimento, 11/11/1954, né? E pelo sexo feminino. Aciona o Enter e acabamos de fazer um filtro. Tem a Lúcia Maria com essa data de nascimento. Então, o paciente pode ser encontrado no cadastro pela data de nascimento, pelo prontuário, pelo sexo, pelo convênio, pelo plano. Encontrado o paciente, primeira coisa que a recepcionista tem que fazer, edita a ficha do doente e conserta os dados cadastrais desse paciente. Feito isso, tendo a certeza que está tudo certinho, vai se bater a fotografia do cliente. Basta clicar aqui 2 vezes e nós vamos bater a foto, mas não é o momento oportuno para nós estudarmos isso agora. Feito isso tudo, não tem nenhum alerta para ser colocado para as próximas recepcionistas. Vamos colocar esse cliente na fila, selecionamos o fisioterapeuta que vai realizar a avaliação e colocamos aqui, olha, se é normal ou se por acaso é urgente essa avaliação e acionamos aqui o botão com preferência. Pronto, esse paciente acabou de ser colocado na fila. Caso você queira mudar, por exemplo, o Evandro, existem outros botões aqui, que é o botão de manutenção da fila, em que nós poderemos, por exemplo,
que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, vamos colocar essa luz aqui em regime de urgência. Como é que nós fazemos isso? Edição, vamos colocar aqui urgência, salva, pronto, foi colocado em vermelhinho. Para que isso? Para que o fisioterapeuta receba um alerta que esse paciente está na recepção. Ainda em manutenção na fila, nós poderemos trocar o fisioterapeuta que vai realizar esse tipo de atendimento. Vamos escolher aqui um fisioterapeuta, por exemplo, fisioterapeuta Eduardo, troco paciente de médico, no caso é fisioterapeuta, e pronto, vai ser atendido agora pelo Eduardo. Né? E naturalmente, à medida que você for treinando, você vai descobrindo outros botões que existem aqui dentro do sistema NewFiz. Né? Temos aqui, por exemplo, esse botão que é bastante interessante, que é o botão de clientes ausentes, em que você deixa aqui clicado, né? Apareceu um tiquezinho aqui em ausente, ou seja, o fisioterapeuta não vai enxergar esse cliente na sua tela da fila. Muitas das vezes aquele paciente que foi dar uma saidinha para tomar uma Coca-Cola, comer um sanduíche, você sabe que ele não está na recepção e você não quer entulhar muitos pacientes na fila do fisioterapeuta, você coloca esse cliente como ausente. Quando ele chegar, o que você faz? Você entra em manutenção da fila, identifica onde é que está o paciente, edita e retira o ausente e pronto, ele volta à fila do fisioterapeuta. Deu para entender isso aí, né? Queremos voltar à tela principal, acionamos o X aqui em cima e estamos voltando à tela dos pacientes. Vamos colocar mais uma sessão, mais uma autorização. Vamos aqui buscar, por exemplo, 014, olha, pegamos outra avaliação. Vamos dar sessão para ele. Pronto, nova sessão. Primeira coisa, o que nós vamos dar? Vamos dar autorização aqui, por exemplo, 10 sessões de fisioterapia. Acionamos aqui o botão OK. Opa, a MB não está preenchida. Vamos preencher a MB aqui, olha, guia da MB. Acionamos mais. Vê que é muito simples. Naturalmente tem que existir um certo treinamento para você entender isso tudo. É muito importante que você treine, né? Pronto, já tem lá o número da MB. Vamos voltar à guia. Vamos dar as 10 sessões do plano de saúde que o plano de saúde autorizou. Confirma a MB, é muito importante esse tipo de confirmação, o número da guia. Se por acaso existe senha, você digita aqui a senha do cliente. Tipo de assinatura é sim ou tudo. Vamos colocar isso aqui como tudo. Verificou que está tudo certinho, tudo preenchido. Data de validade da carteira, existe a data de validade da guia, aliás. Vamos supor que a guia seja até essa data aqui, guia de validade. Está tudo certinho. Acionamos o botão vamos salvar. E agora sim poderemos iniciar a sessão desse cliente. Nesse momento, como não iniciou ainda a primeira sessão, se o código da MB estiver errado, você simplesmente aciona o não aqui, volta, sessão não iniciada, conserta a MB, depois tenta iniciar novamente. E mais uma vez chamamos a atenção em que você deve praticar bastante o sistema, fazendo uma série de simulações, porque existe uma infinidade de opções para você chegar ou iniciar, finalizar a sessão, dar novas autorizações, número de guia, etc. e tal. Caso você queira rever esse vídeo, simplesmente acione o botão de rever. Muito obrigado.